aquelas pesquisas, né, que a gente viu, então, elas nos dão um pouco essa perspectiva do que os brasileiros gostam de fazer no seu tempo livre, né? A gente viu ali a preferência pela televisão, depois a questão social, né, sair com amigos, enfim, ir para barzinhos, outros aspectos assim, a própria importância das atividades de cunho religioso, né, entre outras, e como é que isso variava. Bom, o próprio Dumazedier, né, que a gente estava discutindo já desde o começo da aula, ele indica que né, nesse aspecto do lazer existiriam 5 elementos, assim, 5 culturas, que ele vai chamar, né, que deveriam ser desenvolvidas, ou aspectos nossos que deveriam ser desenvolvidos em relação a práticas do tempo disponível, né? Então, por um lado, uma cultura física, né, e aí muito vinculada à questão do esporte, do desenvolvimento da coordenação motora e aspectos nesse sentido. Uma cultura manual, né, vinculado a trabalhos manuais, como a jardinagem, ou que ele vai chamar de bricolagem, né, ou outros elementos nesse sentido. Tá? Uma cultura intelectual, né, vinculada ao desenvolvimento justamente do intelecto, né? Uma cultura artística vinculada à própria expressão pessoal de cada um, expressão individual, né, e, enfim, das artes, a criação, e uma cultura social, né, essa diz respeito um pouco a essa própria ideia de socializar, né, e essa necessidade que a gente tem de estar junto com os outros, né. E aí ele vai comentar, então, uma série de atividades que estão, né, nesse quadro aqui, e apresenta algumas pesquisas semelhantes a essa que eu apresentei, mas aí no caso da França, né? E aí ele vê até uma distinção, por exemplo, entre os operários e aqueles outros trabalhadores mais em atividades gerenciais, né? Ou mais intelectuais, e ele vai vendo um pouco essa relação que existe entre o trabalho que a pessoa realiza e o que ela faz no tempo disponível, né? E vice-versa. A gente poderia pensar que existiria uma contrariedade, digamos assim. Enfim, se eu trabalho muito com a cabeça, eu quero no meu tempo disponível procurar outras coisas, ou se meu trabalho é mais manual, eu quero procurar o meu tempo disponível discansar, né? E o que ele vê, na verdade, é que existe uma certa complementaridade, né? Mais do que uma oposição nessas escolhas, né? Então aí ele vê os operários se dedicando a atividades como a própria jardinagem ou a manutenção da casa, né? Trabalhos manuais, e os dirigentes, enfim, em atividades como a leitura ou como próprias atividades artísticas e culturais, né? Que não necessariamente envolvem essa cultura física, digamos assim, né? Mas de uma certa maneira, né, enfim, essas dimensões todas elas existem, mas é um pouco arbitrário, assim, ou talvez a gente vai procurar mostrar que não, né, mas o modo como eu escolho fazer essa divisão, né, ou quais são os elementos que eu posso, a partir deles, então, classificar essas diferentes atividades de lazer, né? Então aqui é importante eu ter um pouco o propósito que a ideia do Mazetier, né, era de fazer isso a partir da perspectiva da sociologia, né? Ou seja, dos sentidos sociais que essas diferentes atividades vão adquirir, né? E a própria promoção, né, dessas diferentes culturas aqui, né, para ter de alguma maneira um desenvolvimento mais integrado, né, do conjunto social em relação, enfim, às diferentes facetas do ser humano, né. Mas eu tenho outras possibilidades também, né. Eu tenho um estudo feito pelo Wolvers, né, que ele fez lá em 77 um inventário do que ele vai chamar de atividades não vocacionais, né. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar do CBO, né? O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. Isso existe, enfim, em termos internacionais também, né? Em que se procura classificar as diferentes ocupações. Ele procurou fazer alguma coisa semelhante em relação às atividades que ele chama de não vocacionais, né? Ou seja, que não estão vinculadas ao trabalho, né? E aí ele vai classificar em jogos, por um lado, esportes, atividades da natureza, o colecionismo, trabalhos manuais, artes e música, né, a ideia de performance da pessoa atuar nesse sentido, não de assistir, né, atividades educativas e culturais, atividades voluntárias, o trabalho em organizações ou as relações sociais, né, e
E aí ele vai procurar fazer essa classificação, essa codificação, principalmente para servir para as pessoas que, enfim, acabam direcionando esse tipo de atividade, né, sugerindo esse tipo de atividade, por exemplo, assistentes sociais, enfim, outros, para enfim, desenvolver, né, esse tipo de função. Então aqui alguns princípios que ele utilizou, né, atividades que vão do concreto para o abstrato, atividades que são uma vez só ou que envolvem uma certa frequência contínua, né, o sedentário, o ativo, o indoor, né, ou seja, feito dentro de casa ou ao ar livre, se eles são espectadores ou participantes, a quantidade de equipamentos que é necessário, né, o preço. Então, alguns diferentes critérios que ele utilizou para fazer esse tipo de classificação, né? E é interessante a gente pensar assim, o quanto que está envolvido nesse sentido. Então, só por exemplo, em relação a jogos, né? Ele colocou aqui jogos que tenham um objetivo, jogos de papel e caneta, né? Que são mais simples, jogos de palavra e conhecimentos, né? Me lembro aqui daquele Palavras Cruzadas de tabuleiro, não sei se vocês chegaram a jogar já, né? Esportes de mesa, para crianças, para adultos, jogos de carta, jogos de tabuleiro fáceis, jogos de tabuleiros difíceis, né? E claro, quando ele fez isso aqui não existiam os videogames, né? Depois, em relação a esportes, né? Profissional, não competitivo, individual, de dupla, combativo, de time, corrida, né? E colecionismo, enfim. Isso daqui é a classificação de 2 pontos, né? E aí depois ele chega na de 3 e ele começa a procurar fazer, né, realmente um inventário, né, dessas diferentes possibilidades. E o que eu acho interessante aqui nesse sentido, né, é que ele encontra mais de 800 elementos aqui, né? É justamente essa multiplicidade, né, de possibilidades que existem das pessoas fazerem no seu tempo disponível, né? E o quanto empobrecedor seria a gente ficar só com a televisão ou a saída junto com no barzinho, né? O quanto existe de outras, enfim, possibilidades de se descobrir aqui em atividades diferentes, né? O que vai um pouco ao encontro daquela própria noção que a gente combateu, né? Comentou, né? De combate ao tédio também. Então, não ao tédio, né?